Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é o pack de STL, os arquivos 3D por dentro. Quais são os arquivos que tem? Vou passar nas pastas te mostrando. Para quem quiser um atendimento direto com o meu WhatsApp, é só clicar nesse primeiro botão aqui no meu site. Já vai abrir o WhatsApp e vai falar comigo direto no meu número. Vou voltar aqui. Para quem quiser um atendimento para fazer orçamentos e pedidos de produtos, tem o WhatsApp Business, que é o atendimento do AlphaUd. Canal no YouTube, aqui tem os vídeos do que eu posto no meu canal. Nem deixar abrir. lucaspacheco.com.br. Quando você baixar o arquivo, quando você receber o link do arquivo no seu e-mail, vai ter um link no Google Drive. Você vai baixar o arquivo e ele vai vir assim, ó, PEC Lucas 2025 STL. Ele zipado. Aí você vem, extrai o arquivo, vira uma pasta assim comum, descompactada. Aqui tem a imagem do desenho com o mesmo nome. Esse aqui é o arquivo, objeto 3D, onde você vai jogar pro Aspire, por exemplo. E esse aqui é só uma foto para você ver qual que é o objeto. Se você der dois cliques aqui, você vai conseguir identificar como que vai ficar o objeto. Então todos estão aqui, ó. Por exemplo, esse número 14, a imagem desse cavalo, um quadro com a moldura e tudo. Tem aqui a águia. Esse aqui foram arquivos que eu selecionei, que eu vou estar usinando todos eles no decorrer dos anos, porque tem bastante arquivo aqui. Vários desses eu já usinei. Aqui, ó, por exemplo, eu já usinei esse Ascensão, esse da Serpente, do Jacaré, e tem mais dois aqui que ainda falta eu usinar. Esse Ascensão aqui é um que eu tenho usinado bastante para venda, e eu estou vendendo bem daquele modelo ali. Já fiz dois tamanhos diferentes, um menor e outro maior. Tem aqui uns cinzeiros que eu vou usinar também em breve. Usinei esse STL aqui do cavalo. Esse daqui eu fiz um porta-chaves com esse STL. Então aqui, ó, tem o STL de alguns quadros, que é quadros bem legais, dá para você colocar aqui ou um quadro decorativo, só uma decoração, ou um quadro com suportes, por exemplo, para você pendurar chaves. É um excelente tipo de produto. Acaba sendo até mais vendável. Você trazer um objeto útil. Então isso aqui você colocar numa entrada de uma casa com porta-chaves e tal. Então aqui eu tenho alguns arquivos desse. Deixa eu começar aqui do início. Ó. Tenho esses arquivos. Aí tenho esse daqui da Santa Ceia. É como que ele vai ficar, ó. Vai ficar assim. E aí aqui sempre está o arquivo, ó. Aqui é o arquivo objeto 3D. Tenho esses dois aqui. Esse daqui é onde tem uma maior quantidade. Se você clicar aqui, você consegue ter a noção de como ele vai ficar. Sombreado e tal. Eu já usinei alguns desses daqui. Então aqui tem vários tipos de animais, ó. Você pode dar uma olhada aí, depois dar uma pausa. Eu já usinei esse daqui, ó. Ficou bem legal. Tem vários outros. Aí tem esse anime. Vários animes. Cartoon. Então várias coisas interessantes, ó. Simpson. Você dá dois cliques, você consegue identificar como que vai ficar. E o arquivo aqui do lado. Comics. São alguns personagens, filme, games. Esse aqui eu não conheço nenhum. Mas tem bastante coisa que dá para você fazer. Um quadro decorativo, um porta-chaves, um relógio de repente. Você pode unir isso daqui com algum tipo de objeto. Então necessariamente não precisa ser só um quadro decorativo. Isso aqui é algumas paisagens, ó. Torre Eiffel, umas pirâmides. E esporte. Alguns tipos de esporte, natação, ciclismo, Fórmula 1. Enfim, tem vários tipos de STL já pronto. O cinzeiro, tem esses três tipos de cinzeiro.
STL aqui do cavalo eu já mostrei. E esses daqui. Então, todos esses daqui, no decorrer dos tempos, eu vou usinar eles. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço para abrir um arquivo. Primeiro eu venho no Aspire, crio um novo documento. Vou colocar aqui, por exemplo, 250 por 250. A espessura de 40 milímetros. Vou começar para sair do canto esquerdo baixo, dar um OK. Aí eu venho em arquivo, import componente /3D model. Aí aqui, por exemplo, eu já até abri a pasta aqui, ó. Vira aqui, vou criar um cinzeiro. Vou criar esse cinzeiro do rato, por exemplo. Dei 2 cliques. Ele abriu aqui. O que eu vou fazer? Aqui as medidas são iguais, ó, só que esse aqui tem 5 a mais. Então eu vou colocar nesse a mais a medida da minha madeira, 250. E vou dar um aplicar. Ele foi proporcionalmente, porque aqui está clicado para ele ir proporcional. A altura ficou com 29, uma largura 250 e outra 249, que é 250. Aí eu venho em centralizar modelo. Centralizou. Só que você pode ver que é como se aqui tivesse uma água. E aqui não dá pra ver, tá vendo? Tem uma imagem opaca aqui atrás. Como é que eu resolvo isso? Eu coloco ele pra cima aqui, ó. Subo ele, ó. Subiu inteiro. Se eu posicionar a imagem aqui mais pro lado, você pode perceber que ele subiu em relação ao material. Então eu sempre tenho que ajustar isso e dou um OK. Deu OK, tá aqui o arquivo pronto. Pronto para a gente fazer o percurso. Aí agora a gente tem aqui as opções de percurso. Primeiro eu vou criar um percurso de desbaste. Clico em percurso de desbaste. Ele sempre abre essa opção para você configurar aqui. Eu sempre mantenho na mesma configuração que eu coloquei a princípio lá. Só dou um OK. Aí aqui eu seleciono a fresa que eu vou usar. Geralmente uma de 4 ou 6 milímetros. Aqui nesse caso eu vou utilizar uma de 4 milímetros. Com essas configurações aqui. Caso a sua máquina suporte essas configurações, você pode colocar, porque essa aqui é a parte do desbaste. Então, essa daqui eu faço uma parte mais rápida, para não demorar tanto tempo. Então, estou colocando aqui 3.000 milímetros por minuto e no eixo Z 2.000 milímetros por minuto. Dou um Select. Aqui eu sempre uso essa opção aqui, ou usinar. Aqui ó, dá para ver o desenho, né? Ó. Então, ele fica a linha azul. Ou ele externo. Eu sempre coloco aqui porque eu só preciso dessa usinagem aqui interna. A distância aqui 5, distância da fronteira. Então ele vai avançar 5 milímetros a mais. Você pode até colocar mais caso tu queira. Folga entre o material, estou deixando 1 milímetro. Aqui varrimento 3D. Você pode mudar aqui ao longo do X ou do Y e vou dar um calcular. Vai dizer que a folga é maior do que 20%. Dei um OK, vou dar um calcular. Ele vai fazer aqui o desbaste. Esperar carregar para fazer o próximo percurso. Finalizou aqui a questão do desbaste. Agora eu vou fazer o que? Venho fecho, venho aqui do lado, tenho criar percurso de acabamento. Clico no percurso de acabamento, seleciono a fresa. Como eu sempre utilizo a mesma fresa, tá tudo sempre cadastrado. A minha fresa é de 6 milímetros de diâmetro. O ângulo é 30,5. O raio da ponta é 0,75. Profundidade da passada eu deixo 3. Com essas informações eu consigo fazer uma usinagem bem legal. Aqui eu já diminuo um pouco do desbaste, então tá aqui dos 2.200. Eu já testei aqui até uns 2.500, ela vai bem. E o Plug Rate aqui, que é a velocidade do eixo Z, eu também deixo bem próxima da inicial, da velocidade normal aqui. Por quê? Porque todos os meus motores são de 1000 watts.
Então eu consigo uma velocidade igual em todos os eixos. Vou dar um aplicar e dar um select. Aí aqui vai estar a mesma opção da anterior. Você pode deixar a distância aqui, eu vou deixar 5 milímetros. Aqui tem o offset, né, que é esse contorno, que ele sai do meio e vai fazendo igual o desenho aqui. Você pode mudar a direção ou varrimento. Eu sempre utilizo varrimento. E eu sempre utilizo no meu eixo menor. Então, dependendo de onde você posiciona a madeira, você vai ter que mudar ou 0 graus ou 90 graus. Vamos fazer o 90 graus e vou mostrar para vocês como é que fica. Aqui você pode renomear e dar o calcular. É assim que eu faço. Agora eu vou esperar carregar o percurso. Ele vai fazer a simulação de como vai usinar. Então é isso, ó, pessoal. Fez o desbaste, acabamento, a simulação. Agora eu preciso fazer o corte externo do material. Tá vendo aqui, ó? Que a primeira do desbaste eu coloquei 10. Então ele desbastou a mais 10 milímetros. E aqui eu coloquei só 5. Então você consegue até perceber a diferença ali. O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar. Vou clicar na imagem. Ó, vou selecionar essa imagem aqui. Vou ter pro 2D. Vou selecionar essa imagem. E vou vir aqui, ó. Criar limite vetorial a partir dos componentes selecionados. Cliquei aqui. Ele já criou uma linha. Nesse caso, como é um objeto redondo, ele criou um círculo. Então eu pego, seleciono só o círculo e venho aqui criar percurso de corte. Coloco 41, porque a minha madeira tem 40. Coloco fora, seleciono a fresa. Isso aqui é o corte padrão. As configurações que você usa aqui, você vai colocar. Dá o calcular, ele vai dizer que vai furar o material, dá um OK. Simular agora o último percurso. Ele vai fazer o corte. 2 cliques aqui para simular. Tá pronto. Com o corte de acordo com o objeto. Aí agora você vai e seleciona, por exemplo, essas duas fresas são iguais, só que eu não posso fazer, porque se eu fizer as duas iguais no mesmo percurso, vou fazer o desbaste, depois eu corto, não tem como fazer o acabamento. Então eu tenho que salvar aqui todos individuais. Então primeiro eu vou salvar o percurso de desbaste, depois eu salvo o percurso 3D de acabamento e depois eu salvo o percurso de corte. Então clico aqui, vem salvar, salvo, jogo no pendrive, assim os três percursos
eu salvo e coloco para rodar no Mac 3. Então é isso, pessoal. Vou fazer aqui com outro arquivo para não ficar nenhuma dúvida de como eu faço. Vou pegar aqui, por exemplo, esse Ascensão aqui, ó. Esse aqui, como ele é maior comprimento e menor aqui, vamos supor que eu tenha uma madeira ali para fazer ele de 350 por uns 180 de largura. Eu vou inverter 180 para 350 para ele ficar em pé. O mesmo esquema, vou colocar 40 milímetros saindo desse canto e vou dar um OK. Vem arquivo, import 3D, vou abrir lá na pasta dos vetores, esse primeiro, Ascensão. Aqui eu vou colocar a medida menor, 180, e ele ficou com 250 de altura, 246 de altura. Vou dar um aplicar, vou centralizar o modelo. Caso eu queira fazer ele maior, aí agora que eu sei o tamanho, consigo fazer a proporção. Então, por exemplo, se eu quiser fazer ele com 300 de largura, eu já tenho que calcular a altura. Deu para você compreender, né? Vou subir aqui do mesmo jeito que eu fiz no outro, eu subo aqui e vou dar um OK. Ficou bacana. E agora é o mesmo esquema. Vou fazer logo direto só o acabamento para vocês verem. Ele pediu aqui as informações, eu sempre dou OK. Fazer do mesmo esquema. Nesse caso aqui eu vou fazer ele externo para ele ter um desbaste maior. Então, ao invés de eu fazer aqui só o objeto, vou fazer passando. Ó. Então, ele vai correr a fresa para fora também. Ou eu posso usar assim e colocar uma distância maior aqui, de 20 milímetros, por exemplo, e dou um calcular. Vou aguardar ele fazer o percurso e logo em seguida vou gerar a simulação. Vamos gerar a simulação. Ó, tá vendo que ele está passando uns 20 milímetros a mais do que o objeto. Você pode fazer assim já direto. Só acabamento. Só que você vai forçar um pouco mais a sua fresa e corre o risco de quebrar, dependendo do material. Mas eu já fiz assim diversas vezes e vai bem. Muita gente até critica quando eu faço o desbaste, porque demora por exemplo, num objeto desse vai demorar tipo 1 hora para fazer o desbaste e umas 2 horas para fazer o acabamento com a fresa de acabamento. Pronto. Finalizou. Agora eu vou fazer aquele mesmo esquema. Eu vou vir em 2D, vou clicar no objeto, vou vir aqui, criar limite vetorial a partir da imagem. Ele já criou. Clico aqui e vou fazer o corte externo. 41 fora 4 milímetros e vou dar um calcular. Vai dizer que vai furar o material, dou um OK. Vou simular o percurso. Dou 2 cliques aqui, dois cliques aqui. Ó. Pronto, ficou cortado na forma do vetor. É assim que eu faço. Depois eu faço uma base, colo essa em cima e vendo aí para os meus clientes. Beleza? Então quem precisar aí do arquivo, entra no nosso site, atendimento curso CNC na prática, vai cair direto no meu WhatsApp. E lá só você pedir os arquivos STL. Beleza? Valeu!